Bom dia, pessoal. Então, a gente vai dar seguimento às nossas aulas aqui da UTI do Vita Bastel. Hoje, quem vai apresentar a aula é a doutora Thais. A aula vai ser sobre saturação venosa central e mista de oxigênio. E seguindo o nosso livro de hemodinâmica, né, Thais? Bom, então vamos lá. Nossa aula hoje, então, é sobre saturação venosa central e mista de oxigênio, baseada no livro de monitorização hemodinâmica do Jean-Louis Vincent e do Jean-Louis Théboul. E eu vou começar falando, então, quando que a gente usa o termo saturação venosa central ou saturação venosa mista de oxigênio? A saturação venosa mista, então, é aquela que a gente obtém a partir de um catéter de artéria pulmonar, mais conhecido como Swan Gus. A gente sabe que é um método mais invasivo, às vezes pouco disponível. Então, em geral, quando a gente cita a saturação venosa de oxigênio, a gente vai usar a saturação venosa central, que é obtida de um catéter central, que é posicionado com a ponta na veia cava superior, então não pode ser catéter central femoral. O valor normal da nossa saturação venosa central é entre 67% e 77%, que é mais ou menos 5 a 8% superior ao valor da saturação venosa mista. E esses valores dos dois, eles não são intercambiáveis, a gente não pode trocar um pelo outro, mas a tendência deles a gente pode usar a sua tendência, porque se um sobe, o outro também sobe, então a tendência a gente pode usar um no lugar do outro. Lembrando que a saturação venosa central, ela é vista de órgãos acima da veia cava superior. Então, se a gente tiver alguma alteração, por exemplo, no uso do oxigênio cerebral, a gente vai ter alteração na nossa interpretação da saturação venosa. Então, qual que é a nossa principal meta, então, de otimização hemodinâmica? Nossa meta, então, é manter um balanço correto da oferta, né, a nossa DO2, e do consumo do nosso oxigênio. Então, nos nossos pacientes críticos, no nosso dia a dia, a nossa meta de otimização hemodinâmica é manter esse balanço de uma forma que a gente consiga perfundir o nosso paciente. Para isso, então, a gente vai usar a saturação venosa central e mista, para nos ajudar a ver esse balanço. Além do uso da saturação venosa central, a gente vai começar inicialmente pela avaliação física, avaliando a pele do nosso paciente, se está fria, se está bem perfundida, se está moteada, se está pegajosa, o tempo de enchimento capilar também, o nível de consciência do nosso paciente, a diurese, se o pulso está fino, se o pulso está cheio. Outros recursos para a gente só vão se tornar óbvios no nosso exame físico seja apenas nos extremos, ou seja, se o bicarbonato do nosso paciente, lactato, pH, o próprio balanço entre a oferta e o consumo, se isso tudo estiver alterado, só vai aparecer no nosso exame físico nos extremos. A gente não vai ver uma pequena mudança no bicarbonato na pele do nosso paciente. Então, por isso que a gente tem que usar medidas para monitorizar o nosso paciente. A gente sabe que medidas invasivas são pouco disponíveis, hoje em dia isso está um pouco melhor, mas a gente sabe que não são todos os lugares que temos tudo à nossa mão para a gente usar. Bom, revisando um pouco da fisiologia, então. A DO2, ela é a fórmula, né, que é o débito cardíaco vezes o conteúdo arterial de oxigênio, e a gente sabe que ele é dependente, então, do débito cardíaco. Não está aparecendo ali. Não está mudando. É dependente, então, do débito cardíaco, da hemoglobina, da saturação do oxigênio e da nossa pressão arterial de oxigênio. Essa é a fórmula do delivery do nosso O2. E a fórmula do consumo, então, é praticamente a mesma fórmula, mas no conteúdo arterial, no conteúdo arterial de oxigênio, é o conteúdo arterial menos o conteúdo venoso de oxigênio. Isso a gente vê, então, que a principal diferença da fórmula da entrega do oxigênio e do consumo, a principal diferença, então, é exatamente o conteúdo de oxigênio, mais precisamente falando da saturação venosa de oxigênio. Tem a fórmula também da taxa de extração do oxigênio, seria a VO2 sobre a DO2, tá? Que abrindo a fórmula seria basicamente a saturação arterial menos a saturação venosa sobre a saturação de oxigênio. Aquela fórmula de baixo, no que diz respeito a, se a gente considerar que a saturação do nosso oxigênio é 1, então seria 1 menos a saturação venosa. Então, resumindo tudo isso, a gente sabe que a nossa entrega de oxigênio é dependente do débito cardíaco, da hemoglobina, a saturação
e da pressão arterial de oxigênio. E a principal diferença, então, que a gente vê como que a gente está usando esse oxigênio, ou seja, a nossa VO2, tem relação com a saturação venosa. Então, como a gente pode usar a saturação venosa de oxigênio como mostra do nosso desequilíbrio de DO2 e VO2? Nessa tabela do livro, ele mostra, então, as causas de diminuição da saturação venosa central e as causas de aumento. O que ocasiona, então, a diminuição da nossa saturação venosa central? Pode ser ocasionada tanto por diminuição da nossa entrega do oxigênio, o DO2, que é aquela primeira coluna ali da esquerda, vermelhinha. Então, as causas são hipovolemia, hemorragia, anemia, falência cardíaca, hipoxemia. Ou o nosso paciente está apresentando uma elevação do consumo de oxigênio, com causas como febre, dor, tremores, aumento do trabalho respiratório, agitação, delírio. Nesses casos em que a saturação venosa está mais baixa, quais são as possíveis intervenções terapêuticas para a gente melhorar isso para o nosso paciente? Ou aumentando o delivery, ou diminuindo o consumo. Como que a gente aumenta o delivery do nosso paciente, então? Fazendo uma resuscitação volêmica, transfusão sanguínea, começando drogas inotrópicas positivas, ou até mesmo otimizando a terapia oxigenatória do nosso paciente. Outra forma é diminuindo, então, o nosso consumo, seja por alívio da dor, sedação, ou até mesmo colocando o nosso paciente em ventilação mecânica para diminuir esse consumo. Já na metade direita da figura, mostra causas do nosso paciente ter um aumento da saturação venosa. Como que ocorre esse aumento? Ou por aumento da entrega, ou seja, do delivery, ou por diminuição do uso. Então, quais são as causas de aumento do delivery? As síndromes com alto débito cardíaco, como tireotoxicose, falência hepática, a própria sepse, que é uma síndrome de aumento do débito cardíaco. A gente também aumenta essa DO2, fazendo aquelas medidas de melhorar o DO2, que eu já citei, de resuscitação volêmica, transfusão, em circunstâncias em que tem uma hemoglobina supranormal, ou seja, por exemplo, pacientes tabagistas que têm uma hemoglobina alta, ou em situações em que a gente tem uma PaO2 muito alta, por exemplo, uma PaO2 muito alta para um paciente que não precisa. E na última coluna, a gente fala das causas de diminuição do nosso consumo, que seria uma taxa de extração oxigenatória diminuída cerebral, como, por exemplo, pacientes que estão em neuroproteção, bem sedados, em pacientes hipotérmicos, em ventilação mecânica, ou quando a gente tem uma taxa de extração globalmente diminuída, como, por exemplo, em pacientes que estão fazendo muitos shunts microcirculatórios. Nesse caso de saturação venosa central alta, o que a gente pode fazer? A gente primeiro se pergunta, nosso paciente está hemodinamicamente estável? Se ele tiver, a gente não vai fazer nada, é só observar. Se ele não estiver estável, a gente então vai procurar as causas de inadequação do uso de oxigênio, como, por exemplo, o choque séptico. Bom, eu coloquei aqui a nossa curva do DO2 e VO2, que eu acho que é sempre importante a gente revisar na fisiologia, que é onde o nosso, aqui não tenho seta para mostrar, mas no eixo horizontal a gente tem o DO2 e no vertical Acho que o mouse ele vai reconhecer. Dá para ver, doutor? Eu mostrando? Não. Não. Não vai dar para ver. Okay. Mas eu vou tentando falar, então. Nosso eixo horizontal, então, da DO2. A gente vê lá em cima, onde está a nossa curvinha preta, ali do critical point, que a diminuição do DO2 até um certo ponto não vai diminuir o nosso consumo. Então, o nosso corpo tem mecanismos compensatórios para poder aumentar. Eu até fiz uma curvinha ali de taxa de extração. A nossa taxa de extração vai aumentar para a gente compensar a diminuição da entrega, para a gente não precisar diminuir o nosso consumo. Dessa forma, a gente vai manter a entrega de oxigênio adequada para as nossas células. Só que chega naquele ponto, que é o ponto crítico ali, o critical point, que é onde o nosso corpo chega à exaustão desse mecanismo compensatório. A partir desse ponto, que é onde desce a parte íngreme da curva ali, a nossa VO2 ela é dependente da DO2, tá? Então, até o ponto crítico, o que isso tem relação com a saturação venosa central? Até o ponto crítico, a nossa saturação venosa central, ela acompanha
Então, ali naquele ponto que a VO2 é independente da DO2, se a gente diminui a nossa DO2, a gente, consequentemente, vai diminuir a nossa saturação venosa, porque a gente vai tirar mais oxigênio presente, tá? A partir desse ponto, do ponto crítico, em que a VO2 é dependente da DO2, a SVO2 também não vai nos servir muito nesse ponto. Por quê? Porque tudo que a gente faz para aumentar a nossa DO2 vai aumentar a nossa SVO2 também. Então, para a gente ver uma alteração muito significativa na nossa SVO2, vai ser somente quando a nossa DO2 estiver tão otimizada a ponto de ir para a parte em que a VO2 é independente dela. Tá? A partir daquele ponto crítico, que é onde a nossa VO2 é dependente da DO2, a gente então começa o mecanismo anaeróbico das células, acontecendo a produção de lactato, que tem a curvinha do lactato ali. A gente sabe também que nosso corpo, como a gente já citou na aula passada, ele tem uma distribuição irregular do fluxo, ou seja, o fluxo vai para onde se precisa mais dele. Então, tem órgãos que são, entre aspas, mais vitais do que outros. Então, o lactato ele começa a subir, pode começar a subir por conta dessa distribuição do fluxo, antes mesmo do nosso ponto crítico, tá? Então, aquilo ali da ressuscitação, então, uma pequena mudança na SVO2, foi o que eu já citei, porque quando está na parte íngreme, o que aumenta uma coisa, aumenta a outra. Então, a nossa saturação venosa não vai aumentar tanto. Sendo que a gente sempre tem que cuidar com valores altos da nossa SVO2, que valores altos pode querer dizer, então, um déficit na captação do nosso oxigênio, que a nossa periferia não está usando bem esse oxigênio. Coloquei ali de laranja uma curva do paciente crítico, que isso é uma curva fisiológica. Nos nossos pacientes críticos, a curva ela é deslocada para a direita, ou seja, a nossa DO2 diminui um pouco menos para, então, o consumo começar a diminuir. Então, a gente tem um limite menor ali, que a gente poderia diminuir a nossa DO2. Aqui também é justamente a parte do livro que ele cita que valores tanto baixos de SVO2 quanto altos aumentam móvel e mortalidade do nosso paciente. Tá? Então, valores baixos foi aquilo que a gente já citou, que a gente tem que aumentar a nossa entrega ou diminuir o nosso consumo, e valores altos a gente precisa lançar mão de outras formas da gente avaliar se o nosso paciente está precisando de uma otimização hemodinâmica, como com gap CO2, lactato. Então, valores altos ou baixos nos extremos são igualmente ruins para o nosso paciente. Resumindo, depois de falar um pouco dessa fisiologia, quais são as aplicações clínicas, então, da nossa saturação venosa central de oxigênio? Bom, na sepse e no choque séptico, a gente sabe que há uma perfusão tecidual inadequada do nosso paciente, leva a uma disfunção orgânica, tudo isso ocasionado por uma infecção comprovada ou suspeita. Então, como que a gente tem que melhorar o nosso equilíbrio do nosso paciente, né, o equilíbrio entre VO2 e VO2, para a gente diminuir a hipoperfusão tecidual, tá? Que nesse momento da sepse, principalmente quando chega naquele ponto crítico ali, se a gente tem uma intervenção atrasada, a gente ocasiona mais hipoperfusão tecidual e ocasiona mais disfunção orgânica para o nosso paciente. Sobre, especificamente falando, da saturação venosa central, na sepse, a gente tem o nosso conhecido Rivers em 2001, então, que entre vários pontos das metas, ele usa como a saturação venosa central no limite maior que 70%, entre a PVC entre 8 e 12,